E aí galera, eu sou o César Sperandi, economista aqui do Economy, que é a tradução da economia, e esse é o César Responde. É verdade que o mercado financeiro exclui vida social, tendo que trabalhar 12 a 14 horas por dia, quando são pagos os dividendos em quem investe em fundos imobiliários, os famosos FIIs? E aí galera, eu sou o César Sperandi, economista aqui do Economy, que é a tradução da economia, e esse é o César Responde. A galera tem feito muitas perguntas no nosso Instagram, no nosso YouTube, então a gente vai responder algumas delas de vez em quando aqui pra vocês. Não esquece que você pode consumir o nosso conteúdo do Economy, seja no YouTube, seja no Instagram, no nosso blog UOL e também no Spotify e outras plataformas de podcast. Vamos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Drip ou do Dripe, não sei, é um nickname aí da internet, foi feita lá no nosso vídeo da Pick Invest sobre investimento que você empresta direto ou praticamente direto para as empresas e dá um retorno entre 16% e 45% ao ano. Alto risco, fica ligado. A pergunta dela ou dele é: Oi, acompanho o canal de vocês há um certo tempo e gostaria de saber a diferença entre economia e ciências econômicas. Se forem iguais, alguém pode, por favor, acabar com a minha dúvida? Então não tenha mais essa dúvida. Graduação em economia ou em ciências econômicas é a mesmíssima coisa e cada universidade pode dar o nome que quiser, pouco importa. Há algumas diferenças de cursos de economia, seja o nome que deem para eles, ciências econômicas ou economia, de uma universidade para outra. Isso tem a ver com a liberdade que o MEC, o Ministério da Educação, dá para a montagem da grade dos cursos. Então tem uma grade mínima obrigatória que todo curso de economia, ou seja, qualquer outro curso que for, mas nesse caso economia em questão, tem que cumprir aquela grade mínima obrigatória, e a universidade tem liberdade para dar a cara que quiser com o curso com o restante não obrigatório das disciplinas. Você quer uma dica de ouro? Marca uma conversa com coordenadores de curso, se possível de mais de uma universidade diferente. Leva suas dúvidas, pergunta por que o curso deles tem aquela característica comparado com o curso de outra universidade, e os coordenadores são receptivos, principalmente eles costumam abrir espaço na agenda antes do período letivo, antes do início de cada semestre, do início das aulas. Eu mesmo fiz isso antes de decidir a universidade que eu ia cursar a economia. Então, não tem diferença nenhuma. A outra pergunta veio lá das perguntas e respostas que a gente já responde todo dia no nosso Instagram, @econoweek. É verdade que o mercado financeiro exclui vida social, tendo que trabalhar 12 a 14 horas por dia? Vamos lá. Sim, é verdade. É normal que você trabalhe 11 horas. Eu mesmo trabalhava no mínimo 11, 12 horas todo santo dia. Eu chegava no banco, na minha última experiência profissional, às 7 da manhã e ia embora pelo menos às 6 horas da tarde. Sendo que eu entrava às 7 da manhã, já tendo lido todos os jornais, todos os cadernos dos jornais de economia e política, então já estava trabalhando em casa. Agora, não ter vida social depende muito de você. Eu, nessa época de banco, eu já tocava o Economic junto com o Héctor e com a Yolanda. Eu entrava no banco às 7 da manhã, eu ia pra academia antes disso, umas 5h30, 5h45, depois eu lia todos os jornais, tomava café, ia correndo pro trabalho e saía, tocava o Economic, e aos finais de semana eu ainda tinha vida social. É lógico, não era aquela loucura de vamos pra rolê no meio da semana, mas eu tinha sim a vida social. E é importante ter esse equilíbrio, porque senão você começa a limitar o seu progresso, cara. É importante cuidar tanto da sua saúde física como mental, e cuidar da sua saúde mental é também ter vida social, é estar com as pessoas que você gosta, fazer as coisas que você gosta, mesmo que numa etapa da vida você gaste mais energia no seu trabalho ou no seu estudo, que é normal. Eu também já passei por isso, então mantenha o equilíbrio. E sim, é verdade, trabalha bastante no mercado financeiro, não é mentira, é muito comum. A pergunta seguinte veio lá do nosso vídeo já famoso no YouTube, Saiba Tudo sobre o Itaú, e a pergunta é do Gleidson Silva. Gostei do Silva. Eu quero ter só uma conta poupança no Itaú, não quero ter conta corrente, posso ter? Sim, você pode ter. Pela regra, é uma lei, inclusive está exposta lá no Banco Central. A gente vai deixar um link em algum lugar ou aqui na descrição, depende de onde você está consumindo esse conteúdo, de pacotes padronizados e gratuitos de serviços bancários. Um deles é a conta poupança. É lógico que essa conta poupança não vai contar uma série de regalias, mas tem alguns pacotes mínimos e você não vai pagar nada por isso, independente de em qual banco você tem a conta. Confere isso, você não precisa pagar, seja uma conta poupança ou conta corrente. São englobadas aí no pacote padronizado mínimo de serviços gratuitos e você não precisa pagar por isso. A outra pergunta também vem lá do nosso Instagram e é a seguinte: quando são pagos os dividendos em quem investe em fundos imobiliários, os famosos
chamados FIIs. Os fundos imobiliários, para quem não sabe, são fundos que investem em ativos do mercado imobiliário, seja em construção, em aluguéis, em shoppings, em CRIs e LCIs, etc. Não interessa, é um fundo composto por tudo isso e eles têm por uma característica a obrigação de distribuir regularmente 95% dos seus resultados aos cotistas, às pessoas que investem nesses fundos, e essa regularidade costuma ser mensal. Então a maioria dos fundos imobiliários que você vai encontrar por aí vão pagar esses dividendos, esses retornos mensalmente. E para investir num fundo imobiliário basta você abrir conta numa corretora, preferencialmente aquelas que não te cobram nada por isso. As maiores e mais famosas hoje em dia são boas opções para você fazer o seu primeiro investimento em fundo imobiliário, se é isso que você quer. A outra pergunta, vinda lá também do nosso Instagram, também tem a ver com essa que eu acabei de fazer. Alguma dica de investimento com renda mensal que possa resgatar o juro todo mês? Sim, fundos imobiliários, acabamos de falar, mas eu vou te dar uma dica de ouro. Se possível, cara, sempre pega esse resultado, esse dividendo, esse juro que você recebe, independente de estar investindo em FIIs, em fundos imobiliários, ou em qualquer outro ativo que te pague dividendo, ou um título do Tesouro Direto que paga juros semestralmente, por exemplo. Pega isso que você recebe e reinveste sempre. É esse o segredo do sucesso, de uma característica de perpetuar, potencializar os ganhos com os seus investimentos. É esse o diferencial e eu recomendo muito que você faça isso. Esse foi o César Responde aqui do Economic. Se você gostou, deixa aqui seu like também e compartilha esse conteúdo com quem você acha que vai também se beneficiar desse conhecimento. A gente tá no YouTube, Instagram, Spotify, podcasts em geral e também no blog Wall. Não esquece de compartilhar esse conhecimento e deixa aqui seu comentário. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída. E até a próxima.